irmãos. Hoje, como nós já havíamos dito, nós estamos iniciando uma sequência de estudos sobre ética cristã, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, mais com a questão de introdução, as questões básicas sobre o tema, mas aí depois, conforme nós formos passando as aulas, nós vamos entrando em temas mais específicos, olhando sempre para aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem, né? E muita gente pensa que ética cristã é um assunto muito distante, né, do cristianismo. E nós vamos ver que não, que na verdade é essencial, né? Hoje na reunião de oração nós falamos, né, do texto que nós usamos, o Salmo 40, que Deus não requer sacrifício, nem holocaustos, nem ofertas. A ideia que Deus quer é de uma vida, né? E é isso que nós vamos começar então a trabalhar. Então, a partir de hoje, essa sequência aí de estudos sobre ética cristã, espero que seja também uma sequência de estudo abençoadora e transformadora, porque infelizmente nós temos vivido dias onde o cristianismo tem sido muito mais religioso do que de fato um modo de vida, né? As pessoas se dizem cristãs, mas têm práticas, valores, crenças que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas se dizem cristãs, mas vivem em vícios. Elas se dizem cristãs e são péssimas pagadoras. Se dizem cristãs e vivem um relacionamento conjugal totalmente fora do padrão bíblico. Então, acaba destoando daquilo que realmente o cristianismo é, né? Se você foca só o ritualismo religioso, você cai na religião. Agora, quando nós entendemos a essência do cristianismo, aí você passa a ser, de fato, um discípulo de Cristo. E esse é o objetivo, portanto, que nós temos aqui. Nosso estudo vai ser pautado aí no livro sobre ética cristã, de Norman Geisler, e também num artigo do reverendo Ricardo Quadros Gouveia, que saiu, se não me engano, na revista Ética e Cidadania do Mackenzie, e é baseado, portanto, nesses dois materiais aí que nós estamos, pelo menos, servindo de base. Obviamente que a gente amplia um pouco mais, mas servindo de base. Esse livro de ética cristã do Geisler é um livro, vamos dizer assim, base, né? Inclusive nos seminários, nos institutos bíblicos, sobre a cadeira, né, sobre a matéria ética cristã. E o reverendo Ricardo Quadros Gouveia, que até onde eu sei, ele era pastor lá em Butantã, não sei se ainda o é. Ele foi também meu professor num dos semestres lá no seminário ainda, reverendo José Manuel da Conceição. Um cara então também capacitado para tratar desse assunto, trabalhou com isso muito tempo e, se não me engano, é um dos doutores responsáveis por essa parte de ética, ou foi, pelo menos, por um tempo, também ali no Andrew Jumper, ou algum curso nesse sentido. Então, esse é um material, se você depois tiver interesse, é fácil de encontrar, tá bom? Vamos fazer uma oração então, irmãos, para nós começarmos a nossa sequência de estudos. Depois nós faremos pelo menos 2 leituras aqui iniciais. Eu convido você a curvar sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Pai, mais uma vez nós te damos graças por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Pai, como temos dito, ó Deus, sabemos que aquilo que o Senhor requer de nós é muito mais do que simplesmente um conhecimento doutrinário. Se isso não modificar, ó Deus, a nossa postura, a nossa prática de vida, pouco importa. Seremos apenas religiosos, ó Deus, é fato. Sabemos também que a obra de Cristo Jesus, realizada em nosso favor, tem como objetivo nos trazer uma nova vida. E como nova criatura em Cristo Jesus, vivermos segundo agora o padrão estabelecido pelo próprio Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua ajuda quando estamos por começar essa sequência de estudos que certamente confrontará muitas práticas
e que certamente confrontará muitos pensamentos que pensamos ser corretos e que na verdade não são. Nos ajude, ó Deus, para que possamos assim, não apenas termos um conhecimento doutrinário pautado nas Escrituras, mas que possamos ter uma prática de vida pautada também nas Sagradas Escrituras. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, eu quero inicialmente convidar a abrir em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vemos aqui um padrão da desobediência de Saul e a rejeição de Saul. E num dos momentos importantes aqui do capítulo 15, nós vemos aqui uma declaração que nos ajudará aí para introduzir o nosso tema. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o verso de número 22. Todos acharam? Amém? Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Lembre-se que o holocausto e as ofertas eram exigidas pela lei cerimonial, mas muitas vezes o povo de Israel estava tão focado na prática simplesmente religiosa, ritualística, de cumprir com o ritual, e estava se esquecendo de ter uma vida santa. Estava se esquecendo de ter um padrão de vida que demonstrasse verdadeira comunhão com o Senhor. Samuel questiona isso, dizendo, o que Deus prefere? Os holocaustos ou obediência? Ou vida? Ou que se obedeça a sua palavra? E aí a resposta que o próprio Samuel deu é que assim, olha, obedecer é melhor. Fazer a vontade do Senhor é a melhor coisa. Atender a sua palavra é a melhor coisa que você pode fazer. Vamos ver um outro texto que a gente sempre lê aqui juntos? Miqueias, lá nos profetas menores. Miqueias, depois de Jonas. Obadias, Jonas, Miqueias, capítulo 6. O verso 6 em diante. Todos acharam aí? Vamos ler juntos esses versos? Miqueias, capítulo 6, do verso 6 até o 8. Diz assim, todos: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Veja mais uma vez o questionamento, né? De um lado, as práticas cerimoniais, e colocadas numa proporção exorbitante, né? Apresentar a Deus holocaustos com bezerros de um ano, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Veja, um negócio extremamente exorbitante, ou vida. Aí ele fala, olha, Deus requer que você que não adianta nada, toda essa prática ritualística, litúrgica, cerimonial, se você não andar em justiça, em amor para a misericórdia e em comunhão com Deus. Irmãos, isso é ética. Sintetizando, é ética.
como você deve viver, o que você tem que fazer e como fazer no seu dia a dia. Tem muita gente que se diz crente, que se diz religiosa, que se diz temente a Deus, mas as práticas, o que ela faz no dia a dia, demonstra que a ética dela não tem nada a ver com Deus. E infelizmente a maioria das igrejas, elas não se preocupam com as práticas que as pessoas têm tido. O importante é que as pessoas estejam na igreja. Se ela está vivendo do jeito que ela quer, é problema dela. Sendo que a igreja, obviamente, é um lugar para te instruir a viver de acordo com o padrão que Deus exige de você. Mas como hoje a visão da maioria das igrejas é de empresa, e você é puramente um cliente, você não é um discípulo, você é um cliente. Então, como cliente, a máxima do comércio se aplica na igreja. O cliente tem sempre razão. Essa é a ética da igreja contemporânea. O cliente tem sempre razão. Então, não importa se adulterou, não importa que você pronto, não importa se seja um tranqueiro lá dentro, não importa que você é agiota e fica dando tombo nos velhinhos por aí, não importa. O importante é que você está aqui. Se você está aqui, se você dá uma oferta gorda de vez em quando, melhor ainda. Mas o importante é estar aqui, porque eu vou te ofertar uma mercadoria que você quer. O que você quer? Você quer que eu fale coisas boas para você? A mensagem que só te agrade? Uma mensagem que diz, você é especial, vai dar tudo certo, vai lá, leão, vai dar certo, você vai ser vitorioso, ruja aí, meu filho, que te anime, que te coloque para cima. Então é esse o serviço que eu vou te prestar. Então hoje, as igrejas, elas desassociaram a prática de vida da vida religiosa. Né? E o vir à igreja se tornou simplesmente uma prática cerimonial. E inclusive de terapia coletiva, né? Onde essa ideia da motivação ganha ares de necessário. Se você chegar aqui e o pastor puxar a sua orelha, você fala, opa, vou para outra esquina, tem uma outra aqui, que lá ele vai me encher minha bola. E esse cara aí, a gente vai lá para o cara ficar puxando nossa orelha, rapaz, a vida é tão difícil, eu já aguento minha mulher, minha sogra, a semana inteira, agora não tem mais essa ainda, agora de final de semana? Não, eu vou procurar um outro lugar. Porque você vai procurar uma outra empresa que vai te ofertar ou te oferecer o produto que você quer. Então, hoje essa é a realidade. Por quê? Porque você desassociou vida com Deus da igreja. A igreja, infelizmente, hoje, ela passou a ser um clube, um clubão, né, onde você tem empatia com as pessoas e onde ali você, independente do que você faz lá fora, você pode desfrutar aí de um ambiente aparentemente agradável e que talvez vai trazer até benefício para você, porque dependendo se a igreja tiver um número razoável de pessoas, é um nicho, inclusive de comércio, né? Às vezes você é um prestador de serviço, imagina quantas famílias nós temos, tem 100, 200 famílias na igreja, são 200 novas casas aí que eu vou apresentar o meu produto, então acaba sendo até uma troca comercial, né? Muitas vezes, é uma oportunidade, né? E infelizmente a vida ética, a vida de padrão ético é deixado de lado. Então, pautado nisso, vamos, e já cientes pelo menos desses dois textos aí que nós citamos, vamos pensar um pouquinho mais sobre ética. Será que a Bíblia fala de ética? E por que então estudar sobre ética? Abra mais um texto, por favor, que é o Salmo de número 15. Isso porque nós não pegamos nem os 10 mandamentos, nem algumas expressões específicas de Jesus. Eu estou na periferia, né, Cleiton? Mas para te mostrar que a Bíblia trata mais de ética do que você pensa. Ok? Então vamos lá. Salmo de número 15. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí por causa da máscara. Ler de máscara é complicado, né? Então eu vou ler, você acompanha. Diz assim, um salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo é o lugar de adoração, Senhor, né? Quem há de morar no teu santo monte? Outro lugar onde se adorava ao Senhor. A ideia é, quem que vai estar na sua presença, Deus? Quem que vai ter comunhão contigo?
E aí, talvez, como se trata do Antigo Testamento, você pense, olha, aquele que cumpra com a lei cerimonial, aquele que oferende os holocaustos, aquele que derrame ofertas de manjares, aqueles que não negligenciam as festas judaicas. Não, só que não é isso que o texto diz. Veja o que o texto diz. Quem que vai estar na presença do Senhor? O que vive com integridade, o que pratica a justiça e que de coração fala a verdade. Então, vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade de coração. O que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível o reprovável, o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais. Existe uma única palavra ou expressão que aponta para a lei cerimonial aqui? Não, nenhuma. Mas são palavras e expressões que apontam para uma prática de vida. O modo que você vai agir com o próximo. O modo que você vai agir consigo mesmo. O modo que você vai agir nas questões comerciais. O modo que você vai agir dentro dos relacionamentos. O modo que você vai agir com o seu vizinho. Veja, o Salmo 15 é um salmo que trata de ética, que é um modo de você agir, de modo como você vive no dia a dia. E diz que é esse que vai estar andando na presença do Senhor. Resumindo, irmãos, a Bíblia inteira vai nos dizer que o religioso, Deus abomina. É pior que o descrente. Porque o religioso, ele só tem aparência de justiça, mas ele não pratica. O religioso, ele se veste como fariseu nos tempos de Jesus, e que Jesus duramente chama de hipócritas, de raça de víbora, de filhos de Satanás, porque eram extremamente rigorosos com o guardar da lei cerimonial, mas não tinha vida, e inclusive prejudicava o próximo, colocando um peso sobre o próximo. Eles eram aqueles que Jesus diz que veio somente para matar, roubar e destruir. Quando Jesus cita essa expressão, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele não está falando de Satanás. Ele está falando dos religiosos. Porque o religioso que não vive uma vida com Deus, se torna simplesmente religioso, ele engana as pessoas e conduz as pessoas para longe de Deus, porque as pessoas pensam que o guardar de uma prática religiosa vai salvá-los. Que o participar de uma atividade litúrgica vai resolver o problema dele. Que deixar de comer carne na quaresma vai resolver o problema de pecado dele. Que pagar uma penitência ou pôr cinzas na cabeça na quarta-feira de cinzas vai solucionar os 4 dias de carnaval que ele teve. Não é isso. Deus não quer religiosidade, o cumprir de práticas litúrgicas. Deus quer vida, relacionamento, testemunho. Por isso, então, que estudar ética é tão importante. Agora, não estudar ética de uma maneira desassociada do padrão de Deus. E por isso, não só ética, mas ética cristã. Tudo bem? Vamos lá, vamos tentar definir já alguma coisa. Do que a ética trata? Ela trata de valores, de padrões, de critérios, princípios e deveres que definem a minha interação, primeiro, comigo mesmo. Porque eu me relaciono comigo. E dependendo dos meus valores, do meu padrão ético, dos critérios que eu recebi,
como nós colocamos hoje lá no grupo da igreja, né? Que são uma junção da minha realidade decaída, que eu nasci com ela, associada àquilo que eu aprendi de alguém, aquilo que eu percebi com os meus próprios olhos e das minhas frustrações. Isso vai moldar a minha ética. E vai ser uma desgraça. Porque o homem natural, que nasce com a consequência natural do pecado, então ele já nasce corrompido, que aprende a ética com óculos de terceiros, da cultura, do professor, do pai, da mãe, pela percepção que ele tem de mundo, uma percepção muitas vezes míope, e de ensinamentos que ele recebe, sabe-se lá de quem? Esse cara, a ética dele vai ser totalmente deturpada. E é por isso que você vê pessoas que em determinado grau se dizem cristãs e que dizem temer e amar a Deus, só que ao mesmo tempo agem no seu dia a dia de uma maneira totalmente avessa ao padrão bíblico. Então a ética, ela é o conjunto de valores, padrões, critérios, princípios e deveres que define aquilo que você é e como você age. E eu defini aqui primeiro, né, a sua interação, primeiro consigo. Se dentro da minha ética eu creio na existência de um Deus soberano, Criador de todas as coisas, que me deu a vida, e que eu, portanto, sou devedor desse Deus Criador, eu vou pensar em fazer algo que me autodestrói? Como que vai ser a minha ética para comigo? Não, eu vou tentar preservar. Agora, se eu não tenho esse padrão ético, então, eu não preciso tomar cuidado. Eu começo um processo de autodestruição. Se eu acredito que Deus me criou com essas características que eu recebi, herdei dos meus pais, avós, bisavós, e que Ele tem um padrão, e que Ele tem um propósito do jeito que eu sou, se a minha ética está pautada nisso, eu vou me desfigurar? O que você acha? Eu vou mudar de sexo? Fazer uma cirurgia para mudar de sexo? O que você acha? Veja, tudo isso está relacionado à ética. Tudo isso. Questões do dia a dia. Então, a sua ética, veja que eu não estou falando de ética cristã, estou falando de ética por enquanto. A ética é esse conjunto de valores, padrões, critérios, princípios e deveres que define a minha interação comigo mesmo, que define a minha interação com o meu próximo, que define a minha interação com a minha família, com a minha comunidade, com a sociedade de um modo geral, e define principalmente a minha interação com Deus. Quando na minha ética, porque eu fui ensinado dessa forma, eu tiro Deus da equação, a minha ética vai ser puramente humanista, eu não tenho mais que prestar conta a nenhum ser supremo. O que você me diz? Qual que vai ser a tendência da vida desse indivíduo? De amor ou de egoísmo? Claro, ele não tem que prestar conta para ninguém. Vai ser puramente egoísmo. Se ele tiver que passar por cima de você, e passar por cima de você significa te matar, ele vai fazer. Ele não tem que prestar conta para ninguém. Deus não existe. Então veja, a minha ética define todas as interações, desde do relacionamento comigo mesmo, com o próximo, com a sociedade, com a família, com a comunidade e inclusive com Deus. E quando essa ética é desprovida de todos os elementos da revelação bíblica, aí nós temos a barbárie. A gente matando pai e mãe, filho matando pai e mãe, esposo matando esposa, mãe abandonando filho,
pessoas no processo de autoflagelação, mutilação, desprezo das características naturais. Ou seja, aí você abriu a porta para qualquer outra coisa. E essa desconstrução do padrão ético cristão, ou judaico-cristão, como se diz aí na filosofia, tem sido o principal motivo, irmãos, para o descambar daquilo que entendemos como sociedade. Isso acontece de tempos em tempos, em várias civilizações. E a história diz que quando nós chegamos num patamar desse, onde você não tem mais a ninguém para prestar conta, um padrão de total independência, ninguém mais crê em Deus, ninguém mais busca Deus, ninguém mais teme a Deus, nós estamos próximos do fim da civilização, porque a gente entra num processo de autodestruição como sociedade. Onde as pessoas não querem mais ter filhos, onde as pessoas não querem mais assumir responsabilidades familiares, onde os velhos não são mais protegidos e cuidados pelos mais novos, onde os pais não protegem os filhos, onde práticas terríveis começam a serem aceitáveis, a pedofilia começa a ser algo extremamente aceitável, o incesto, e por aí vai. E aí a gente chega em pleno momento como nós estamos vivendo, você vai, por exemplo, para o nosso congresso e você vê alguns projetos de lei lá que você fala assim, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Mas por que chegou nesse patamar? Porque houve uma desconstrução da chamada ética cristã. E aí a ética dessas pessoas está totalmente desassociada do padrão bíblico, e obviamente, na cabeça deles, eles estão fazendo o melhor. Para eles é uma evolução ética. Pai casar com a filha, qual problema tem? Eles se amam. Então você vai desconstruindo, né? Mulheres tendo bestialidade, né? Relação sexual com animais. Ela ama tanto o petzinho dela que resolveu casar com ele. Aí você fala, pô, mas isso tá certo? Tá, dentro do padrão que a sociedade tem trabalhado para formar a sua ética, tá ótimo. E a tendência é que o homem vá desconstruindo aquilo que recebeu. Então veja, a ética é esse conjunto de valores, padrões, critérios, princípios e deveres que define aquilo que você é e como você age. Sintetizando. Tudo bem até aqui? Se o seu padrão for de uma ética pautada nas Escrituras, a sua prática de vida vai estar de acordo com esses valores. Vai estar de acordo com o padrão bíblico, vai estar de acordo com os critérios e princípios da palavra de Deus e com os deveres que a palavra de Deus exige de você. Agora, se a Bíblia já não é mais autoridade sobre a sua vida, você vai ter que procurar alguma outra autoridade. E às vezes essa autoridade vai ser o seu próprio coração. E aí, quando essa autoridade é o seu próprio coração, meu amigo, você passa em cima de quem for preciso, de pai, de mãe, de esposo, de filho, você faz o que tiver que fazer. Abortar vai ser um negócio como tirar a caca do nariz. Porque não tem nenhuma implicação ética nisso. Eu tirei Deus da jogada, eu tirei a Bíblia da jogada, então, olha, um negócio está me estorvando, eu suei e joguei fora. É um negócio está me estorvando, eu joguei fora. Pronto, é lixo, caca, muco. Não tem valor nenhum. E aí você fala assim, como que uma pessoa pode pensar isso? Na verdade, ela não começou a pensar isso de ontem para hoje. É um processo de desconstrução dos valores éticos cristãos. E que, infelizmente, a igreja tem ajudado a acontecer. A igreja tem impulsionado, principalmente quando não trata do assunto. Porque hoje, com medo, você vai tratar, o pessoal vai te julgar disso, julgar daquilo, vai te chamar disso, vai chamar daquilo, vai chamar daquilo outro, vai abrir processo contra. Então, é melhor não tratar do assunto.
Vamos só aqui ficar cantando musiquinha, ludibriando todo mundo e achando que a gente está fazendo alguma coisa para Deus. O que Deus requer de ti? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. E praticar a justiça, irmãos, significa que você tem que abrir a boca contra a injustiça. Nós vimos no Salmo 15, que inclusive, um dos princípios aqui, pratica a justiça, fala de coração a verdade, depois que ele diz assim, ó, tem por desprezível o réprobo. Uma pessoa que se levanta para reprovar aquele que está indo no caminho errado. E que mais? Honra os que temem ao Senhor. Então veja, ele tem uma postura da defesa da ética correta. Aquilo que é reprovável, segundo o padrão que ele recebeu das Escrituras, ele vai falar, ó, isso está errado. Só que hoje, dentro da nova ética, você não pode nem dizer o que está errado. Você fala, você tem que respeitar. É a tolerância. Qual é o padrão da ética? É a tolerância. Cada um faz aquilo que bem entende. Mesmo que isso traga um prejuízo para toda a sociedade. Vai detonar com a sociedade. Ah, mas tem que ficar quieto, não pode falar. Isso dentro da nova ética, da ética judaico-cristã, você tem que se levantar contra aquilo que é mal. Esse é o padrão. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então a ética, irmãos, determina o meu agir nas relações interpessoais, como que eu trato meu pai, como eu trato minha mãe, como eu trato minha esposa, como eu trato o meu cônjuge, né, como eu trato os meus filhos, como que eu trato as instituições, como que eu trato a igreja, como que eu trato o matrimônio, como que eu trato a justiça, como que eu trato o governo. A ética vai definir isso. As minhas ações, as minhas relações interpessoais, laborais, como que eu lido com as questões do trabalho. Dependendo da minha ética, eu vou preferir ter uma meia dúzia de filhos para ganhar a Bolsa Família. Do que pegar a enxada no sol do meio-dia. Dependendo da minha ética, eu vou preferir ter um filho de cada pai, para pelo menos conseguir 2, 3 pensões. Veja, tudo isso é ética, irmãos. A ética determina o meu agir na relação comercial. Se eu vou gastar corretamente meu dinheiro, se eu vou comprar, se eu vou pagar, se eu vou dar tombo em alguém, se eu preciso realmente daquilo, se eu não preciso, as questões financeiras, a minha relação financeira, se eu vou investir naquilo que realmente eu não preciso, se eu vou comprar algo simplesmente para ostentar, ou se é realmente essencial, se eu gasto naquilo que é supérfluo. A ética que vai determinar tudo isso. A minha relação social, como que eu lido com as questões de família, né? De amizade, de respeitar a mulher do meu amigo. A ética que vai definir isso aqui. As minhas relações culturais, que tipo de arte que eu posso seguir, que tipo de arte que eu não devo. Eu vou lá na apresentação do nu artístico ou não. Só a ética que vai determinar se você vai fazer isso ou não. Se você vai levar a sua filhinha para tocar o homem nu, está deitadão lá no museu. Só a ética vai definir isso. O que mais? As suas relações religiosas, como que você lida com a instituição, a sua relação política e a sua relação com o sistema vigente, o sistema mundo. Se você vai abraçá-lo, se você vai ser uma voz que clama no deserto. Então tudo isso é ética. O que mais que eu quero chamar a sua atenção?
Logo, então, mesmo sendo um assunto difícil, porque tratar de ética não é nada fácil, é um assunto essencial para definir o que eu sou e como eu ajo. Principalmente quando eu estou debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E aqui então está um detalhe importante, que eu pus até em amarelinho ali para você ler comigo. A minha ética, ela é definida por aquele que é Senhor da minha vida. Se eu sou o Senhor da minha vida, se Deus não existe, a palavra de Deus não é importante para mim, e se eu sou o Senhor, a minha ética vai ser o seguinte: eu quero levar vantagem em tudo, pronto. A minha ética vai ser: os fins não justificam os meios. Os fins justificam os meios. Não importa o que eu vou fazer para alcançar aquele objetivo. Se eu tiver que roubar, matar, se eu tiver que mentir, se eu tiver que fazer qualquer coisa para atingir aquele objetivo que eu quero, eu vou fazer. Por quê? Porque o Senhor da minha vida sou eu mesmo. Então, o que define a sua ética, irmãos, é quem é o seu Senhor. Se o Senhor da sua vida é o dinheiro, então toda a sua ética vai estar voltada para isso. Você vai perder amigos, você vai quebrar relacionamentos, porque o mais importante é o dinheiro. Você vai desfazer sociedades, você vai brigar com a sua família por causa de herança. Tudo depende de quem é o Senhor da sua vida. Padrão ético. Quem define o seu padrão ético é o seu Senhor. Se o Senhor da sua vida são os seus desejos carnais, é Ele que vai definir a sua ética. Não, o meu objetivo de vida é me satisfazer sexualmente falando. Então tá bom, então esse é o meu Senhor? Então a sua ética é: não, eu aceito todas as formas de amor, porque no fundo, o que eu quero é me satisfazer sexualmente. Então, o Senhor da sua vida é que vai definir qual que é a sua ética. E tem muito crente que diz que o Senhor é o Senhor da sua vida, mas tem uma ética totalmente contrária ao padrão de Deus, porque na verdade, o Senhor da vida dessa pessoa não é o Senhor Deus. Mas é o próprio coração. O que eu vou fazer da minha vida vai depender da minha ética, e a minha ética depende de quem é o meu Senhor. Práticas boas ou práticas ruins? Não sei se eu estou sendo claro aqui, irmão. Se tiver fique à vontade. Por isso, então, nós temos tantos conflitos e sentimos que não é nada fácil viver. Por quê? Porque a gente vai estar sempre em conflito. Principalmente quando nós colocamos no nosso coração Deus como nosso Senhor. E aí Paulo vai dizer: a nossa carne vai militar contra o Espírito. E aí eu vou ter conflitos éticos constantemente. Por quê? Vamos ler. Pois viver exige uma escolha ética. Vamos lá? Vamos ver. A minha vida não é fácil. Por que a vida não é fácil? Porque existem vários conflitos éticos. Definir o que é certo e o que é errado. E não é não é simplesmente definir o que é certo e o que é errado. É definir o que é certo e errado, quando e onde. Exemplo. É certo eu ter relação sexual com a minha esposa? Sim. É errado eu ter relação sexual com a minha futura esposa? Sim. Mas ela não vai ser minha esposa do mesmo jeito? Não. Aí o onde e o como vai definir o que é certo e o que é errado. É certo eu fazer sexo com a minha esposa? Sim. Casar? Tá. Em qualquer lugar? Não.
Eu vou na praça ali, eu te amo, meu amor, vamos fazer sexo aqui na praça. Mas eu sou casado com ela, qual é o problema? Veja, algo que é certo, mas que dependendo do local, de como e onde, já passa errado. Então não é fácil definir simplesmente o que é certo e o que é errado. É um conflito entre o que é certo e o que é errado, mas onde, como, por quê, talvez, uma série de outras perguntas. E aí entra sempre o conflito. E nós temos uma tendência fantástica de sempre argumentar, mesmo que esteja tudo contra a gente. Perfeito. Perfeito. Para ele, o certo é fazer a vontade dele. Não importa se existe uma lei, não importa se existe um padrão, não importa se existe um valor. E aí quando você olha para as escrituras, diz, ó, nos últimos dias os homens serão irreverentes. Atrevidos. É outro termo que o apóstolo Paulo usa. O cara é atrevido, cara. E você vê que isso está muito mais relacionado com prática de vida do que com conhecimento doutrinário. A Bíblia trata muito mais de ética do que de conhecimento doutrinário, irmãos. A pessoa pode ter todo o conhecimento teológico, mas se ela não tiver prática de vida, não adianta nada. Ele pode ser um religioso fantástico, mas se a vida dele não segue o padrão da ortodoxia, né, se a prática, a ortopraxia dele não é correta, se a prática não é correta, pouco importa se ele conhece toda a doutrina. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, aquele que fala a verdade, que pratica a justiça, que tem ética. Não é aquele que tem o conhecimento doutrinário, mas é aquele que pratica o conhecimento doutrinário. Tudo bem até aqui? A vida também não é fácil, porque além de você ter que definir o que é certo e errado, você tem que definir o que é direito e o que é dever. E dentro de cada relação, de cada relacionamento, isso pode mudar. Pode ser relativo, dependendo da sociedade que você está vivendo. Mesmo porque, dentro de um contexto judicial, a lei muda toda hora. Tanto é que existem tantas leis que se conflitam, né? E por isso que dá tanta brecha nos julgamentos. É complicado. Como que você vai definir isso? Se você não tiver uma estrutura sólida para ser a base dos seus valores, do seu padrão, dos seus critérios, dos seus princípios, dos seus deveres, nós vamos ficar sendo agitado aí. Porque um vai falar, não, é direito dele. Não é só em qualquer lugar. Espera aí que passou uma moto, eu não te ouvi. Eu costumo dizer que nós vivemos a geração do direito distorcido. Porque é um direito, mas que eu torço segundo o meu desejo. Aí você fala assim, mas e os seus deveres? Aí você fala, espera aí, vamos focar no direito primeiro. Vou pegar um exemplo, vamos pegar na questão laboral. Enquanto o cara era funcionário de uma empresa, ele só pensava nos direitos. Ele abre uma empresinha agora e tem que contratar um funcionário. Como que vai ser a mente dele agora? Ele vai pensar só nos deveres que o funcionário tem. A ética está mudando de acordo com a realidade dele. Então, mas não deveria ser. Porque se você tem um padrão,
Não importa. Por isso que Paulo vai tratar, por exemplo, qual que é a relação do dono de escravo e do escravo. Como que o escravo, o servo, né, tem que agir para com o patrão, e como que o dono, o patrão, tem que agir para com o servo. Veja, a Bíblia trata até da relação laboral mais extrema, que é da situação da escravidão. E coloca um padrão para os dois. Agora, quando eu desprezo esse amparo bíblico, aí o negócio complica. Porque mesmo não tendo a escravidão, tem muitas relações laborais que são piores do que a escravidão. Não é à toa que de vez em quando aí aparece um ou outro escândalo aí. Não é verdade? Aí o cara falou, não, mas eu estava pagando. Mas falou, mas o cara estava vivendo dessa forma? Não. No sindicato não foi dito que eu tinha que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se eu trouxe ele do Piauí, se ele está dormindo no chão e comendo ovo com fubá, o sindicato não falou nada, velho. Eu pago o saláriozinho dele que o sindicato determinou. Agora, se ele não tem casa aqui, se ele não tem onde comer, é problema dele. Opa, aí entra a justiça. Não, meu amigo, isso é escravidão. A partir do momento que você trouxe o cara do Piauí, você tem que tratar tal. Quantos casos nós não vimos aqui? Você tem na década de 80, principalmente, inclusive, dentro da nossa região, uma rebelião em Guariba, por conta dessa realidade. Mas tudo que se fosse tratado segundo uma ética, com a pauta firme, você evita problemas. O problema é que, como o país vai crescendo, o número de representatividade fora desse padrão judaico-cristão vai crescendo também, aí essas pessoas vão embutindo um monte de leis que distorcem tanto os direitos quanto os deveres. E aí nós chegamos no caos que nós estamos vivendo. Tudo bem? Por que a minha vida é difícil também? Porque eu tenho que definir aquilo que é justo e aquilo que é injusto. E muitas vezes eu não sigo o que a lei diz, eu sigo o meu coração. Irmãos, você entra na justiça pedindo uma indenização. Você conhece alguém que falou assim, rapaz, eu recebi muito além do que eu pensei, a justiça foi muito boa comigo. Você conhece alguém? Ele pode até ter recebido bastante, mas ele sempre vai falar, queria mais. Pensa num litígio de divórcio. Você conhece algum das partes que falou assim, não, ficou bom, cara. Nossa, a justiça é fantástica, dividiu certinho. Você conhece? Não, sempre quem paga vai achar que está pagando muito, e quem recebe acha que está recebendo pouco. Como que você define o que é justo e o que é injusto? Complicado. Ou seja, por que eu estou fazendo isso aqui, irmãos? Para mostrar que nós estamos envoltos num negócio chamado ética. E que dependendo de onde está o seu padrão, onde está a sua rocha, para definir o seu padrão, seus valores, seus critérios, seus princípios, seus deveres éticos, nós vamos ter um problemão. O que mais? Por que é difícil? Porque você tem que definir na lei, inclusive a sanção. Para aquele que perdeu um ente querido, assassinado, 25 anos de cadeia, que o cara lá com 6 anos já vai estar solto, é muito pouco. E quando você pega alguém que teve na família alguém assim, a primeira coisa, o que você quer? Não, eu quero justiça. E na cabeça dessa pessoa, dependendo da ética dela, a justiça vai ser o quê? Prender só o cara? Por 6 anos? Falando, não, que esse cara morra. Não é assim? Olho por olho. Veja. E aí aplica uma situação, no caso, que acaba culminando na morte, a polícia é muito punitiva. A polícia tinha que ir lá, chega Lázaro,
que te aconteceu? Foi uma policial feminina, com a farda rosa, né? E diz com a plaquinha, Lázaro, eu te amo. Porque quem sabe ele se arrependeu. Veja, como que você define o que é lei, qual que é a punição? Por que é difícil? Você tem que definir o que é liberdade e o que é proibição. Aonde vai a tua liberdade, onde ela termina? Eu tenho liberdade de ouvir som na minha casa. Tudo bem, meu amigo, mas você mora dentro do contexto de um condomínio, e existe, ou mesmo que não seja, você tem vizinhos, e a sua liberdade de ouvir um som termina no momento que esse som começa a atrapalhar o vizinho. Aí você chega lá para o vizinho, tem como você abaixar um pouquinho? Vá dormir, rapaz, estou na minha casa, ouvindo aqui o meu MC, você vem aqui, encher o saco. Onde que é a liberdade, onde termina essa liberdade? Houve um tempo que carro com som alto não podia passar em frente a escolas, não podia passar em frente a hospitais e não podia passar em frente a igrejas. Até pouco tempo atrás passavam os carros fazendo campanha para vereador na frente do hospital, na frente da escola, na frente com som alto. Vote no Zé Ruela, 23.212. Atrapalhando quem está no hospital, atrapalhando quem está na escola, atrapalhando quem está na igreja. Onde está a liberdade? Onde está a proteção? Como que você vai definir isso? O que mais? Por que é difícil? Definir aquilo que é responsável e aquilo que já é marginal. Definir conduta pessoal, o que é seu direito como indivíduo, o que é seu direito como no relacionamento coletivo. Temos direito a transporte público, ótimo. Mas para ser igual a uma lata de sardinha? E a gente tolera isso, fica por isso mesmo? Aí alguém fala assim, não aceito isso. Aí a gente vai e danifica o patrimônio privado da empresa de ônibus. O que a empresa de ônibus tem a ver com isso? Se o contrato que a prefeitura fez com ela diz que só punha um ônibus para 300 mil usuários. O contrato da prefeitura que estava errado. Veja, irmãos, tudo isso é relação ética. Difícil? Muito difícil. Por isso que é preciso ter um padrão numa fonte que vai te dar os parâmetros necessários para definir a ética corretamente. E aí, dentro dessa contextualização, o que eu quero dizer para você é o seguinte, como nós vimos, ética trata de valores, padrões, critérios, princípios e deveres. E isso tem tudo a ver com a revelação de Deus. A palavra do Senhor nos revela quem somos, nos revela por que existimos, e o que devemos fazer, e para onde nós vamos. E deste modo, a palavra de Deus então nos apresenta os valores, os padrões, os critérios, os princípios e os deveres. Logo, a Bíblia é um livro ético. Porque ela trata de padrões éticos, de valores éticos, de critérios, de princípios, de deveres éticos. A Bíblia não fala só de religiosidade. Porque se fosse de religiosidade, ela diz, olha, acenda uma vela todo final de dia que você vai para o céu. Não é isso. Faça a oração do Pai Nosso a cada 3 meses, está tudo liberado. Não é isso. É vida. É dia a dia. E sabe o que é pior? É uma postura de padrão, de valor, de critério, de princípio, de deveres, pautado na revelação de Deus, que independe do contexto que está inserido. O mesmo padrão ético do cristão aqui no Brasil é o padrão ético do cristão lá no Afeganistão. O mesmo padrão ético, valores éticos e deveres éticos para o cristão na França é o mesmo que está na Nigéria, com o Boko Haram
metralhando todo mundo. Porque a base é a mesma. O mesmo padrão ético dos dias de Jesus continua sendo o mesmo padrão ético hoje. Mesmo o mundo estando no século 21. Mas o seu relacionamento paternal continua pautado nesse padrão. O seu relacionamento conjugal, a sua relação com o casamento, com o seu cônjuge, continua sendo definido pelo padrão da palavra. O seu relacionamento com o Estado está na palavra. Os direitos e deveres estão pautados aqui. Porque a palavra do Senhor não passa. O mundo passa, mas a tua palavra permanece eternamente. O padrão revelacional de Deus se mantém. Aquilo que era pecado lá em Caim, continua pecado hoje. Um desvio ético de Noé, na geração de Noé, continua um desvio ético hoje. Então você pensa em cristãos que viveram, sei lá eu, em 1500, o padrão ético tem que ser o mesmo. A questão da verdade, a questão da justiça, a questão da moralidade, a questão dos direitos. A mesma igualdade que o padrão moral de Deus apresenta lá em Êxodo 20, que é para a geração que saiu no Egito há 4.000 anos atrás, é a mesma para hoje. Agora, se eu não conheço a Bíblia nessa perspectiva de determinar o meu padrão ético, e se eu não uso o óculos que a Bíblia me apresenta para definir esses valores, padrões, critérios, princípios e deveres, aí eu começo a receber influência de tudo quanto é outra fonte. E de tudo quanto outros senhores. E aí a minha ética se transforma numa colcha de retalhos. E aí, por exemplo, dentro da igreja, eu tenho um padrão. Só que na sexta-feira, depois da meia-noite, ainda mais se for lua cheia, aí eu tenho outro padrão. Não, meu amigo. Estou sendo claro aqui, irmãos? Vamos caminhar então. A Bíblia, então, ela não trata de religião. Ela trata de vida, ela trata de conduta, ela trata de ética. Nós vimos lá os 1 Samuel 15, 22, melhor obedecer do que sacrifício. Vamos dar uma olhadinha em Isaías, esse texto nós não lemos ainda? Isaías capítulo 1, abra lá por favor a sua Bíblia. Eu vou ler aqui do verso 10 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Veja que Isaías já chega com os dois pés, né, no pescoço. Chamando a geração dele, que viveu milênios depois de Sodoma e Gomorra, já como príncipes de Sodoma. Você sabe que Sodoma é um símbolo bíblico de imoralidade. De práticas totalmente egoístas e que fora do padrão ético de Deus. Tudo bem? Então, aí já começa. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto do holocaustos, de carneiro, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar o quê? Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não está aqui proibindo as manifestações litúrgicas, irmãos. Ele mesmo que determinou as festas, para aquele povo. Os holocaustos,
Ele não está dizendo para você jogar fora a bacia e a criança junto com a bacia. Ele está dizendo que a prática da religiosidade puramente religiosa não vale nada. A vida com Deus doutrinária tem que gerar uma prática de vida. O que Deus não aceita é um ajuntamento da iniquidade com a atividade solene. Ele não está falando que ele não quer que você cumpra com as atividades litúrgicas, que hoje nós sabemos em Cristo, nós podemos reunir em todo lugar, mas o fato de estarmos congregados, isso é uma exigência bíblica. Deus não está jogando, Deus não está jogando isso fora, Ele só está dizendo, ó, você tem que fazer isso, sem omitir a prática de vida. É aquilo que ele vai falar lá em Mateus 23, quando ele fala do dízimo. Que o fariseu dava o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E aí perguntaram, e aí, como que é? Ele falou, ó, você tem que dar o dízimo do endro, do cominho, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e não lembro mais o que lá. O que Jesus está dizendo? A prática litúrgica ou cerimonial tem que estar associada a uma vida. É o que ele está dizendo aqui. Depois nós vamos lá para Mateus 23 para tirar a dúvida aqui. Então veja, o que ele não suporta, ele não pode suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Deus fala, eu estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, a prática de vida deles era uma prática totalmente contrária ao padrão bíblico. E aí o verso 16 diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Veja, Deus quer que você tenha uma vida de ortodoxia, de conhecimento doutrinário correto e de prática correta dessa ortodoxia, associada a uma prática de vida, de justiça, de repreensão ao opressor, de defender o direito do órfão, de pleitear a causa dos menos favorecidos. Esse é o padrão ético bíblico. Conhecimento doutrinário que gera vida. E vida segundo o padrão que as Escrituras traz. Não uma vida de religiosidade. Porque ele fala, ó, os vossos holocaustos para mim não tem valor nenhum. Vamos lá passar lá em Mateus 23, para não ficar aí a dúvida. Ou pelo menos para a gente relembrar quais são os 3 pontos lá que eu me esqueci. Mateus 23, verso 23 diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Veja, a prática litúrgica eles fazem. Mas, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, o cumprimento litúrgico, no caso de dar os dízimos do endro, do cominho e da hortelã. Então veja, é sempre a somatória, irmãos. Prática litúrgica, doutrinária, associada a uma prática de vida. Isso é ética cristã. Tudo bem? Não dá para desassociar, não tem como se agir corretamente sem um conhecimento correto. Não vai existir ética sem conhecimento doutrinário. Não vai ter ética cristã sem o conhecimento bíblico. Mas pode acontecer que tenha conhecimento bíblico sem prática, sem ética. E é isso que Deus está condenando. Né? Você vê, olhando para a igreja, você vê a igreja... É engraçado, né? Às vezes você atende as pessoas falam, pastor, eu venho na igreja, assim. O pastor é uma bênção na igreja. O pastor é uma bênção na igreja. Nossa, olha, a oração dele é forte. Ele tem um oratório, isso aqui. Mas olha, lá fora,
Então ele não é nada, meu amigo. Porque o padrão bíblico, quando você vai para as cartas pastorais, é que se ele não for padrão de marido, se ele não for padrão de pai, se ele não for um padrão de um cidadão correto, ele não pode nem estar aqui. Se a prática de vida dele for de mau testemunho, ele não tem nem que subir aqui. Inclusive a palavra de Deus fala assim, para a igreja examinar os homens, para ver se a vida familiar dele está dentro do padrão, se a vida social dele está dentro do padrão, e se a vida espiritual dele está dentro do padrão. Porque se não tiver, ó meu amigo, tchau, está errado. Então não tem, ele é um pastorzão na igreja. Agora lá fora, pastor. Falcatruas, dá tombo nos irmãos, pede dinheiro emprestado, não paga. Então não adianta, não é pastor bom nem aqui nem lá. Porque o padrão de Deus é o seguinte, ou a coerência no conhecimento e na prática, ou você está fora. É hipócrita. Deus não aceita, é abominação. E aí é o problema que nós estamos vivendo. Vamos lá, Miqueias nós já lemos, Efésios, não precisa ler, é um texto conhecido, né? Que fala da salvação pela graça, que eu pus aqui justamente para chamar a sua atenção, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé que não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Mas para as boas obras que Deus preparou que andássemos. Não é a prática de ética cristã que te salva. Eu estou enfatizando que é sua responsabilidade como crente, conhecedor das Escrituras, viver de acordo com esse padrão. Mas não é isso que te salva. O que salva continua sendo a graça de Deus, mediante a obra de Cristo Jesus. Agora, não é porque você é salvo pela graça que você não tem que ter uma vida de boas obras, uma vida segundo as obras que Deus determinou para que você andasse nela. Ou seja, uma vida coerente e condizente com o padrão de Deus, de consagração, de piedade, de santidade e tudo mais. Então, para aqueles que pensam, mas a salvação é pela graça, então eu posso viver uma vida sem ética que está tudo bem. Não existe uma vida sem ética. Você vai ter uma ética distorcida, mas todos nós temos ética. E isso vai te conduzir para longe. Tudo bem até aqui? Tá bom. Só para terminar mais um pouquinho aqui. Então, por que ética, né? Nós vimos lá no Salmo 115, que é um padrão daquilo que se espera dos crentes, do cidadão dos céus. Então, como viver nesse mundo? Se você não tiver um amparo rígido para definir a sua postura ética, você está perdido. Cada momento da sua vida você vai seguir um padrão ético. Em cada área da sua vida você pode ter um padrão ético diferente. Já viu aquela situação assim, a pessoa fala, olha, dentro de casa o cara é um maridão, hein? Fiel à mulher, um cara não sei o quê. Mas lá na empresa, o bicho é um tranqueira. Veja, cada área da vida dele, ele está seguindo um padrão ético diferente. Ou, na empresa, um funcionário exemplar. Dentro da igreja, um crente exemplar. Só que em casa bate na mulher. 3 vezes por dia, para não perder o costume. Qual que é o padrão ético? O padrão ético para a sociedade é um, o padrão ético familiar é outro. Não, quando nós falamos de cristianismo autêntico, irmãos, o padrão ético é o mesmo. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, seja sozinho. Porque senão você está perdido. E agora, como então, e veja o problemática que nós temos para definir algumas questões dos nossos tempos, né? Como viver nesse mundo diante dessa ideia da genética, clonagem? Qual que é a ética? Qual que é o padrão? A Bíblia será que fala disso? A Bíblia não fala de genética, pastor. A Bíblia não fala de clonagem, pastor.
mas ela fala de princípios de vida, de padrões, de respeitabilidade da humanidade, da dignidade do homem. Pastor, porque está morrendo tanta gente de Covid, por que não joga num buraco qualquer aí? Ou por que não faz igual o peixinho dourado, dá descarga, joga no mar? Porque existe um padrão ético, inclusive, que vem da postura judaico-cristã, da dignidade do corpo humano, mesmo depois da morte. Você não corta em pedaços, põe numa caixinha e lança no mar. Existe um padrão de respeitabilidade, até nessa situação. Então, mesmo que a Bíblia não defina questões específicas de assuntos que são contemporâneos, ela traz critérios e princípios que são aplicados em todas essas situações novas. Pastor, como lidar com a ética cristã dentro de uma realidade de inteligência artificial? Você tem critérios, você tem princípios, você tem critério de respeitabilidade da intimidade da pessoa. Que critérios e princípios são aplicados nessas situações, ou pelo menos deveriam ser aplicados. Sobre essa globalização sociocultural, você tem padrão. A Bíblia foi escrita, não foi escrita para uma cultura, irmãos. A Bíblia foi escrita para a humanidade. Sobre a questão do relativismo, ou de qualquer outra inclinação filosófica, você tem princípio, você tem padrão. Coisa que nenhuma outro lugar você tem. É isso que faz a diferença das Escrituras Sagradas. Ele é um livro atemporal, não importa a época que nós estamos vivendo, ela sempre vai manter os mesmos padrões, o mesmo princípio, os mesmos valores, os mesmos deveres éticos, e que são aplicados em toda e qualquer situação, por mais nova que ela seja. Como aplicar esse padrão dentro dessa realidade que nós estamos vivendo de tolerância a tudo? Também existe. Inclusive um padrão ético de abrir a voz em favor do mudo. Em de levantar a voz contra o opressor. Está errado, está errado. Então, dessa forma, irmãos, nós definimos o seguinte, nessa nossa primeira aula, que não dá para viver sem ética. Que todos nós vamos ter um padrão ético, valores éticos, critérios, deveres éticos. Ninguém está desprovido de ética. Nenhum ser humano. Agora, quem for o senhor da vida dele é que vai dar vazão para a inclinação ética dele. Aí você poderia me perguntar, pastor, mas dentro dessa questão ética, se é algo inato no ser humano, existe um princípio padrão em todos os seres humanos? Sim. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia. Eu queria hoje ainda definir sobre qual a diferença de ética e de moral, mas vai ficar para a próxima semana. Mas para a gente parar aqui, abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 1. Na verdade, capítulo 2, vai ficar mais claro. Capítulo 1 vai falar da realidade do homem, né? O capítulo 2 aqui vai... Romanos capítulo 2, a partir do verso 12. Aqui, lei aqui vai ser sinônimo desse padrão ético, tá? Desse grupo de valores, de princípios que determina a postura dos homens. Então, verso 12 aí do capítulo 2 de Romanos. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, sem o conhecimento da revelação da palavra, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, os povos não judeus, não crentes, né? Não têm lei, procedem
por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes, presta atenção agora no verso 15, mostram a norma da lei gravada onde? No seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então veja, segundo esse escrito de Paulo, todos nós nascemos com um padrão ético gravado em nosso coração, ou gravado em nossa mente. É aquilo que em teologia nós chamamos de senso de Deus. E Paulo vai tratar tanto desse senso de Deus, como também da semente da religião. O ser humano, ele nasce crédulo. Ele pode não saber quem é o verdadeiro Deus, mas ele nasce desejoso de adorar alguma coisa. O ateu é um processo de desconstrução. Ninguém nasce ateu. Nós nascemos crédulos, segundo as Escrituras. E mais, nascemos com a lei de Deus gravada no nosso coração. Por isso, a criancinha lá, pequenininha, mal sabe falar. Está andando, então você fala para ela, olha, não quero que você pegue isso. Você deu uma ordem para ela. Ela vai olhar, olha para lá, olha para cá, pega e sai correndo. Por que ela pega e sai correndo? Porque ela sabe que aquilo é errado. Se ela mente, quem que ensinou ela a mentir? Eu não ensinei nenhum dos meus filhos a mentir. Sentei com eles lá com 3 meses de vida, falei assim, hoje nós vamos aprender, eu vou te ensinar um choro da mentira. Algum pai faz isso? Não. Mas a criança, cientificamente falando, com 3 meses já sabe mentir. Ela ludibria os pais com um choro falso. Quem que ensinou? Ninguém. Só que depois ela vai crescendo, ela começa a mentir. Você olha para ela e fala, mas você tem certeza? Foi isso mesmo que aconteceu? O que acontece? Ela tenta esconder, ela tenta ludibriar, ela tenta enganar mais, mentir mais ainda. Só que ao mesmo tempo ela sabe que isso é errado. E por que ela sabe que é errado? Segundo a Bíblia, porque ela tem a lei gravada. Eu costumo dar o exemplo, né? Num contexto indígena, onde nunca ninguém ouviu falar nada sobre judaísmo, cristianismo, nada disso. Mas você vai lá estudar antropologicamente ou sociologicamente a vida daquela tribo não alcançada, você vai ver que ela tem um padrão ético. Se o cara rouba o arco e flecha do outro lá, o que ele faz? Sai correndo e esconde no mato. Ah, mas quem falou para ele que roubar é errado? Lei gravada no coração. Se o cara sair com a mulher do cacique, o que ele faz? Ele some no mundo, nunca entra no meio da mata, nunca mais volta. Mas quem falou para ele que adultério é errado? Lei gravada no coração. Então, existe um padrão que, obviamente, os homens tentam abafar. Mas existe um padrão de certo e errado, de ética, mínimo no coração do homem, mesmo esse homem sendo pecador, decaído, existe. E por isso que a nossa consciência ora nos condena, ora nos absolve. A gente sabe quando está fazendo coisa fora do padrão ético. Mesmo que a lei diz que não é, a gente sabe. Você quer ver um exemplo gritante disso? Você já ouviu falar em infanticídio? Quem já ouviu falar aqui em infanticídio? Indígena. Infanticídio indígena. Para quem nunca ouviu, é o seguinte: dentro de algumas etnias indígenas, se a criança nasce com qualquer deficiência aparente, eles enterram vivas para morrer.
Lábio leporino. Nasceu com o lábio aberto. Algo extremamente fácil de se resolver. E que não vai prejudicar a vida das crianças em nada. O que eles fazem? Abre a covinha lá, joga a criança, manda a terra em cima, para ela morrer sufocada. Agora, eles têm paz em fazer isso? Não. Esse foi um padrão moral determinado pela comunidade. Mas eticamente ele sabe que isso está errado. É o que nós vamos tratar na próxima semana sobre a diferença entre ética e moral. Nem tudo o que é moral é ético. Agora, voltando para o exemplo do infanticídio. O índio faz isso e ele se culpa o resto da vida por ter feito aquilo. Tem registros, né, inclusive missionários, de que a irmã ou uma prima ficou escondida esperando os pais da criança enterrar a criança, com a dor no coração tremendo, mas fazendo aquilo por conta da tradição. E aí essa prima ou irmã vai lá, desenterra o bebê sem ninguém saber, tampa o buraco e leva para uma aldeia próxima para alguém criar. Ou então, dá na mão de um missionário, para o missionário trazer para a civilização e cuidar dessa criança. Tem histórias recentes, tem uma linda, eu não vou lembrar do nome, que a moça, inclusive, hoje é médica, né? A índiazinha, que foi resgatada pelos missionários, veio para a cidade, foi criada como filho do missionário, fez medicina e agora voltou para a aldeia para tratar justamente de casos assim, né? Se nascer uma criança com qualquer defeito, ela intervém para que não haja mais o infanticídio. E aí você tem uma mudança da moral da aldeia. Mas eticamente todo mundo já estava sabendo que aquele negócio estava errado. Então, existe um padrão ético básico? Existe. E nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Agora, com o passar do tempo, nós vamos recebendo influências e nosso padrão, e o Senhor da nossa vida vai mudando o padrão ético. Qual que é a proposta do nosso curso? Que Deus e a palavra dele seja o Senhor da nossa vida, de modo que o nosso padrão ético seja reforçado e referendado pelas Escrituras. Não pela tradição, não pela cultura, mas pelas Escrituras. E que a gente possa ser cristão, não só no conhecimento daquilo que Cristo fez por nós, mas cristãos na prática ética semelhante à prática ética de Jesus Cristo. Espero que você se embarque aí nessa nossa viagem aí para estudar um pouquinho mais. Dos textos que nós estudamos, irmãos, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Sim? Alguma colocação, alguma colaboração? Dessa prática cultural deles? Legal. Tá. Isso. Você tem, fora isso, por exemplo, você tem dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em uma associação com a Igreja Presbiteriana Independente, nós temos a missão Caiuá, que fica em Dourados, Mato Grosso do Sul, que inclusive tem uma maternidade para indígenas. E tem um hospital, uma creche, na verdade, para essas crianças que foram abandonadas por conta de alguma deficiência. Eu já tive a oportunidade, se não me engano, de ir umas 2 vezes lá. É fantástico o trabalho que os missionários fazem ali. E se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, não perde essa oportunidade não, porque é enriquecedora. E você vê, de certa forma, a igreja auxiliando os povos indígenas para que eles quebrem essa tradição, né? Que é muito mais voltado para a parte prática moral do que ética propriamente.
e que, como crentes, possam agir de um modo diferente, né? Confrontando aí a cultura dentro do padrão exato. Tá bom?